Olá pessoas lindas e preciosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os narcisistas que se relacionam com outros narcisistas. Muitos perguntam aqui no canal se existe essa possibilidade. Sim, existe, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Eu vou falar sobre o que eu já tive de experiência em relação a isso e vocês, se tiverem algo mais a acrescentar, coloque aqui nos comentários pra gente aprender com a história de vocês também. O meu convívio com essas pessoas, o que eu percebo, que normalmente, porque assim, eles têm vários tipos de graus de perversidade, né? Nesse transtorno existe o transtorno de personalidade narcisista, essa patologia somente, que é aquele que é voltado totalmente a ele mesmo, a ela mesma. Normalmente eles são tão focados ao umbigo deles, né? Centro do mundo, que eles não enxergam a outra pessoa, então eles nem observam muito o outro. Quando já é mais para uma sociopatia, esses já são mais controladores e eles têm a necessidade de ler todos e saber se é um que nem eles ou se é um empata, um codependente, uma pessoa que não tem esse transtorno, que não é uma pessoa de mau caráter, uma pessoa manipuladora. Então, os sociopatas normalmente gostam de desafios e eles acabam se envolvendo com narcisistas, sabendo que são narcisistas, só para jogar ali, só para ver o quanto eles conseguem destruir aquela pessoa, manipular aquela pessoa por puro desafio, prazer, se divertem com isso. Então, existe sim essa possibilidade e o que eu percebo é que normalmente são sociopatas, é um grau maior, né, mais elevado ali, com um narcisista, aquele que muitas vezes nem sabe que está lidando com um outro narcisista, no caso já uma sociopatia, mas também acontece narcisista com narcisista. O canal que eu acompanho, que é um narcisista, que está em recuperação, ele falou sobre isso. O testemunho dele foi que no proceder ali, no processo de autoconhecimento dele, onde ele começou a perceber que tinha algo de estranho nele, e ele viu que era narcisismo, depois de alguns meses ele começou a observar e ver, né, as características que tinham ali em comum com ele e esse transtorno. E uma das coisas que fez ele ter um wake up, né, um despertar, foi porque ele se envolveu com uma também narcisista. E ele teve o trauma bonding com ela. Ele ficou... Por quê? Porque ela usou da mesma tática que ele, só que ela provavelmente já estava com mais experiência ali, já era mais manipuladora, leu mais livros sobre como manipular, né? Porque muitos deles fazem isso para aprender. E aí ele acabou caindo lá. E foi através desse relacionamento que ele viu que o que ela estava fazendo com ele é o que ele fazia nos relacionamentos com as outras pessoas. Olha que interessante. Então marcou bastante isso para ele. Então existe sim, narcisistas se relacionam com outros narcisistas. Lógico que na maioria das vezes eles não sabem, vão saber depois. Agora, quando é um sociopata, um psicopata, esses já sabem que eles estão lidando com outro narcisista ali, mas que é aquele que talvez nem tenha ainda essa consciência de que é um transtorno. Eles sabem que eles são diferentes, que eles são invejosos, que eles são manipuladores, controladores, mentirosos, patológicos, mas não necessariamente, eu tenho um transtorno, eu sou assim, eu não tenho empatia pelo outro, eu não tô nem aí, eu acho que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o outro e tudo bem, mas não necessariamente que isso seja um transtorno, mesmo porque eles não se permitem dar esse rótulo a eles, a não ser num caso, né, muito raro, que é o desse rapaz que tem o canal, de acontecer, porque eles precisam manter o falso self, a grandiosidade de pessoa perfeita, e falar que tem um transtorno não é algo que vai trazer perfeição, muito pelo contrário. E aí eles preferem não enxergar e viver na mentira. Eles fingem que tá tudo certo, que eles não tem nada de errado com eles. O problema tá no outro. Você que é fraco, fraca, que é inferior a eles, que estão aqui no mundo, né, para servi-los, porque eles são superiores. Eles precisam crer nisso, né? Na verdade é totalmente o oposto. Então, gente, existe sim relacionamentos
de narcisistas com narcisistas. Você já viu isso? Você já teve convívio com algum narcisista? Eu vejo que muitas pessoas contam que o meu ex-narcisista me largou, agora tá com um, né? Tá com uma igual a ele, que é outra também narcisista. Acontece mais do que a gente imagina. E é isso, gente, eu compartilho isso aqui com vocês. É uma guerra, né? Imagina, narcisista com narcisista. É um vendo quem vai destruir o outro primeiro, é um vendo quem vai conseguir manipular mais do que o outro, é um tentando jogar contra o outro o tempo inteiro e no fim ninguém ganha nada, né? No fim os dois acabam se destruindo. Agora, psicopata com psicopata, sociopata com psicopata, eu já acho bem difícil acontecer, porque eles se leem com muita facilidade. E aí eles não conseguem, como é que fala? Espelhar nada, né? Porque é um vazio lá dentro. Então deve ser a sensação muito horrível, né? É um vazio lendo outro vazio e não tem o que espelhar. E eles sabem que eles são, muitas vezes a maioria deles são muito sádicos. E eles vão se aproximar de uma pessoa ali, dessa, sabendo que é um que nem eles ou pior que eles. Pra quê? Né? Normalmente é na amizade, muitos se relacionam na amizade sim, quando tem um interesse, se tem alguém ali que é que nem eles, outro psicopata que vai poder também ajudar em alguma coisa, sempre tem que ter um interesse para eles ali, aí eles se unem, é meio que uma máfia, né? Eles se reconhecem entre eles e meio que unem forças, quando interessa a eles de alguma maneira, caso contrário é um matando o outro, para tirar vantagem e conseguir o que querem ali. Enfim, gente, eu deixo aqui essa mensagem para vocês, espero ter ajudado. Um beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus e contato zero, gente, contato zero, tá? Deixa que eles se envolvam entre eles e nós buscamos nos fortalecer para que a gente atraia para nossa vida pessoas saudáveis, relacionamentos saudáveis, pessoas que se amam, se valorizam e que amam o próximo e também valorizam o próximo. Esse é o caminho. Deus em primeiro, você depois e depois alguém que realmente mereça você na vida deles. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.